Recado para Lula. O que esse jovem estudioso, conhecedor disse é o que a maioria dos brasileiros tem vontade de dizer na cara do Lula se tivesse oportunidade. Ele disse que Lula há 40 anos fala sem saber de nada. Ele disse que Lula deveria estudar primeiro para poder falar. Se não quisesse estudar, como tem preguiça, perguntasse a quem sabe. Mandou ele parar de falar. Vou deixar o vídeo com vocês, já quero deixar meus parabéns para ele. E deem uma nota para o que esse rapaz diz. O vídeo é um pouco longo, mas vale a pena assistir. É sensacional. Pessoal, eu acabei de receber um vídeo que o presidente da República gravou fazendo menção à indústria de defesa vegetal ou de agrotóxicos, para quem não gosta. E como eu vivi 8 anos da minha vida representando essa indústria ou trabalhando para essa indústria, eu acho que vale a pena trazer, esclarecer algumas coisas para as pessoas e talvez ilustrar, iluminar a cabeça do presidente e dos seus seguidores da quantidade de bobagens que ele conseguiu falar num prazo de 2 minutos. Essa ideia de que o Brasil é o grande usuário de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos, eu vou usar a palavra agrotóxicos porque é a palavra que ele usa e está na lei brasileira. O uso de agrotóxicos, que o Brasil é o grande campeão mundial de agrotóxicos, isso não é verdade. Ponto 1. Ele só é o primeiro, se você fizer a conta, por volume, ou seja, a quantidade que o Brasil usa. Por quê? Porque o Brasil tem 2 ou 3 safras por ano. Se você medir por uma safra por ano, como é feito em todos os outros países agrícolas grandes do mundo, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, Ucrânia, Austrália, Argentina, todos os grandes países, eles só têm uma safra por ano. Então, se você medir por esse critério, o quanto você usa por safra, o Brasil sai do primeiro lugar de longe. Se você medir pelo uso de toneladas de alimentos produzidas, o Brasil sai do primeiro lugar de longe. Se você medir com qualquer outro critério racional, o Brasil não é o maior utilitário de agroquímicos. E não teria nenhum problema se fosse. Sim. Essa é a questão. O problema do agrotóxico virou um problema ideológico, político, que está sendo usado pelo presidente para desviar as pessoas do grande problema brasileiro, que é o país está pegando fogo e eles não terem competência para cuidar. Vamos voltar para o ponto. O agrotóxico, pessoal, o agroquímico, não tem substituição. Ainda não tem. O biológico, os produtos biológicos hoje, que são micro-organismos que atacam micro-organismos, que poderiam substituir boa parte dos químicos, está em evolução, inclusive sendo produzido e pesquisado pelas mesmas empresas e outras empresas novas. Mas ainda é 5% do mercado. A agricultura tropical precisa de defesa vegetal química. E o Brasil não usa produtos que não são aprovados na Alemanha porque ele gosta, porque ele tem complexo de vira-lata. O Brasil só tem produtos que são usados aqui, que não são usados na Europa, porque a Europa já aprovou produtos novos, que o Brasil não consegue aprovar porque a Anvisa e o IBAMA resistem à aprovação de novas moléculas. O brasileiro, o produtor, usa produto velho, produto antigo, porque o novo não é aprovado. Tá claro, presidente? Em segundo lugar, muitos produtos são aprovados na Europa, não são aprovados aqui, ou vice-versa, porque o produto para qual ele é usado não é necessário. Por exemplo, tem soja na Europa? Precisa de fungicida para ferrugem na Europa? Não. Então ele não tem registro lá. Tem que estudar as coisas, presidente. Não adianta sair falando aquilo que seus asseclas ficam falando no seu ouvido, e eles têm má fé quando eles falam, têm interesse político. Vai estudar a matéria. O Brasil, se você comparar todos os produtos usados no Brasil com todos os mercados importantes do mundo, e não só a Europa, como é feito na comparação sistemática por esses ideólogos do ambientalismo, só comparam com a União Europeia, compare com o Japão, compare com os Estados Unidos, compare com a Austrália. Sabe quantos produtos não são usados aqui, que são usados lá ou vice-versa? Um! Isso é dado científico, produzido pela Anvisa. Se você cruzar todos os produtos usados no Brasil com os produtos usados no mundo, só tem um produto que é usado no Brasil e não é usado nos outros mercados. Não adianta comparar com a Europa. E tem mais. Quando a gente vai falar de um assunto, presidente, a gente tem que estudar. Há 40 anos que o senhor fala das coisas sem estudar. E aí fica essa confusão toda. Faz o Brasil ir cuidar do fogo. Faz o Brasil ir cuidar da criminalidade que está tomando conta do país. Não traz um assunto desse sem entender. A indústria de defensivos no Brasil é uma indústria séria. Emprega muita gente. Tem muita tecnologia envolvida. Tem muita gente séria. Tem muito investimento. Tem fábrica. Então, não fica falando bobagem que o produtor rural usa produto químico porque ele precisa, não é porque ele gosta. E essa história de matar criança, matar animal, que história é essa? Do que você está falando? Onde estão os registros dessas coisas horrorosas aí? Isso não existe. Para você colocar uma molécula nova no campo, você pesquisa 200 mil moléculas. São 18 anos de pesquisa e aprovação dos sistemas regulatórios.
Olha só, o senhor está desprestigiando instituições do Estado brasileiro, da Anvisa, do IBAMA. Tem gente séria lá, que sabe o que eu estou falando. O senhor está cuspindo na Anvisa e no IBAMA. Está com dúvida? Pergunta para eles o que está acontecendo no sistema de aprovação regulatória no Brasil. Isso. Na hora que tem que fazer alguma coisa pelo país, tem que fazer estudando, e não chutando e desviando a atenção das pessoas. Então, mas é o que o presidente gosta de fazer. Falar, inventar, criar números é a especialidade dele. Graças a Deus que eu hoje ouvi o que eu tenho vontade de ouvir de uma pessoa conhecedor, igual a ele tem muitos, mas eu gostei demais e está de parabéns. E aprende, Lula, com quem sabe.